Mateus capítulo 16, versículo 28. Falamos essa palavra aqui esses dias mesmo aí. Estamos em 2022, né? Dia 31 de dezembro de 2017. Falamos essa palavra aqui. Todos acharam? Mateus capítulo 16, versículo 28. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem em seu reino. Tem uma outra tradução que diz assim: alguns do que aqui estão não provarão a morte, antes que vejam a chegada do reino de Deus. Alguns dos que aqui estão. Alguns. Porque ele não disse, olha, todos dos que estão aqui comigo agora vão ver essa manifestação do poder de Deus. Ele podia dizer para todos, e aqui ele estava falando com os seus discípulos, estava falando com aqueles que eram próximo dele, estava falando com os 12, essa conversa aqui era com os 12. Aí ele diz, alguns do que aqui estão, não verão a morte, sem antes verem chegado o reino de Deus. Alguns. Ele poderia dizer para os 12, olha, todos vocês vão ver a manifestação do poder de Deus, todos vocês vão ver a chegada do reino, todos vocês vão ver o que vai acontecer. Não, mas ele disse só alguns, somente alguns. Quando a gente pensa nisso, primeira coisa, pelo menos, que vem na minha cabeça, né? Nem todos estavam preparados para experimentar algo maior. Nem todos estavam preparados para viver algo maior. Nem todos estavam preparados para viver uma experiência maior do que aqueles estavam vivendo com Jesus. Nem todos estavam prontos para experimentar algo maior de Deus. Eu desejo muitas coisas, mas a questão é, eu estou pronto para viver? Quanto é que eu já me preparei para viver uma história maior do que essa que eu estou vivendo agora com Jesus? O quanto é que eu me preparei para viver algo maior do que o que eu estou vivendo agora? Porque ele olha para os 12 e diz para eles, olha, alguns do que aqui estão vão experimentar algo maior do que estão experimentando, vivendo aqui, caminhando comigo todo dia. Alguns aqui vão experimentar algo maior do que isso. Alguns vão viver uma experiência maior do que essa. Mas a questão é, quando fala em alguns, está dizendo que alguns estavam num nível de relacionamento e de intimidade maior do que os outros. Alguns ali estavam num nível de comprometimento, de entrega, de relacionamento, num nível de comunhão com Jesus maior do que os outros. Mas os outros todos não eram discípulos? Sim, todos eram discípulos. A conversa aqui era com os 12. Todos eles eram discípulos, todos eles frequentavam lá a igreja que Jesus era o pastor, todos eles frequentavam lá o culto do domingo. Todos esses 12 eram os membros de Jesus no domingo, eram os 12 membros que Jesus tinha. Jesus era o pastor lá da igreja que tinha lá na época. Aí no domingo essas 12 almas se sentavam lá nos bancos lá para ouvir a pregação do pastor Jesus. Aí de repente todos eles membros da igreja de Jesus, Jesus olha para eles e diz, alguns aqui vão viver uma experiência extraordinária. Alguns aqui vão viver uma experiência muito maior do que essa que vocês estão vivendo só de vir para o culto do domingo. Alguns aqui vão viver uma experiência muito maior a respeito do reino de Deus, muito maior do que essa de frequentar a igreja. Alguns vão viver uma experiência muito mais íntima e muito mais profunda do que essa. Alguns vão. Porque alguns aqui estão num nível de relacionamento maior do que os outros.
Alguns aqui estão num nível de comprometimento maior do que os outros. Alguns aqui estão num nível de entrega, de busca, de relacionamento com Jesus maior do que os outros. Aí Jesus olha para eles e diz: em verdade vos digo, alguns do que aqui estão não provarão a morte, antes de verem essa manifestação do meu poder, antes de verem essa coisa extraordinária acontecer. Alguns. Querido, o meu nível de preparação para viver o sobrenatural de Deus, ele tem que ser mais do que participar do culto. O nível de relacionamento de alguém que deseja viver coisas extraordinárias tem que ser mais do que 5 minutos de oração. Aquele que deseja viver uma experiência maior e mais profunda, tem que ter um nível de relacionamento maior do que ler a Bíblia só no dia que vem para o culto. Porque se eu quero viver algo maior com Deus, o meu nível de relacionamento precisa ser um nível de relacionamento também maior. Precisa ser um nível de comunhão ainda maior, para que eu possa experimentar algo maior de Deus. O triste é que às vezes eu estou tão acostumado a não sentir a presença de Jesus que eu acho que aquilo é normal. Às vezes eu estou tão acostumado ao não orar em línguas que eu acho que aquilo é normal. E a Bíblia diz: aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Eu estou tão acostumado a ficar vazio que eu acho que ser vazio é normal. Alguns talvez acham que está tão acostumado a não desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus que é normal. Não é. Filho precisa mais do que ir na casa do pai uma vez por semana. Filho precisa desfrutar da comunhão do pai diariamente. Filho precisa do aconchego, do abraço do pai diariamente. Filho precisa do carinho do pai diariamente. Filho precisa da comunhão e da intimidade da mesa com o pai diariamente. Aí Jesus olha para os discípulos e fala para eles: olha, alguns do que aqui estão vão viver uma experiência maior do que os outros. Alguns do que aqui estão vão viver algo que outros aqui não vão viver. Alguns vão desfrutar de coisas aqui que outros não vão. Alguns vão experimentar algo que outros não vão. Alguns vão viver algo tão sobrenatural que outros não vão conseguir viver. Alguns do que aqui estão, antes de morrer, vão viver essa experiência. Querido, não deixa passar seus dias sem você viver a maior experiência da sua vida com Deus. Não deixa passar os dias, você nascer, viver e morrer sem viver a maior experiência que você possa ter com Deus. Qual é a maior experiência que um cristão pode viver? Quão longe você pode chegar na sua vida de relacionamento com Deus? O quão longe você pode ir? O quão longe você pode experimentar de Deus na sua vida? O quão longe você pode desfrutar da presença dEle na sua vida? O quão longe você pode ir, sabendo que Ele está cuidando, transformando todas as coisas? O quão profundo você pode mergulhar em Deus? Porque quando Ezequiel tem a visão do rio da vida, ele diz que as águas começam batendo no tornozelo, e ele vai caminhando, de repente a água começa a dar na cintura, e ele vai caminhando, daqui a pouco a água chega nos lombos, daqui a pouco ele não tem mais como caminhar, porque o rio toma ele de uma maneira que as águas levam ele. Ele já não tem mais o controle da situação, porque enquanto os pés dele conseguem pisar no fundo, ele ainda tem o controle. E quando nós começamos a nossa caminhada com Deus, nós estamos caminhando, nós ainda temos um certo controle, mas a esperança
a alegria, e eu creio que a felicidade de Deus é que o meu nível de relacionamento seja aquele que não dê mais pé, seja aquele que o rio da vida me tome de uma maneira que Deus me conduza, que Ele me mova. Eu não tenha mais a segurança dos meus pés na areia, eu não tenha mais a segurança dos meus pés no fundo. Eu creio que Deus está esperando que cada um de nós possa ir o mais longe e o mais profundo nele, possa andar e caminhar, até não ter mais condições de ter segurança nenhuma, até estar numa condição onde Deus tem todo o controle da nossa vida, onde Ele tem todo o controle da situação. Aí Jesus olha para os 12 membros que Ele tinha na sua igreja, os 12 discípulos. Aí Ele olha lá para os 12 membros da sua igreja, do culto de domingo. Aí Jesus olha para eles naquele culto e diz para eles: olha, alguns dos que estão vão viver uma experiência que vão perder o sentido, vão perder o chão, vão ficar sem saber o que fazer. Alguns do que aqui estão vão viver uma experiência extraordinária, algo grandioso e maravilhoso. Alguns vão viver. Aí aqueles outros, talvez, um olha para o outro e diz: olha o pastor fazendo acepção de pessoas. Olha o pastor Jesus que gosta mais dele do que de mim. Olha o pastor Jesus excluindo a gente do culto. Olha o pastor Jesus dizendo que o fulano é melhor do que eu. Queridos, Jesus não estava fechando a porta para ninguém, mas Jesus estava deixando bem claro que haviam ali níveis de relacionamento. Se você está sentado, você enxerga uma coisa. Se você está de pé, você enxerga outra coisa. Agora, se você sobe em cima do telhado, cara, meu amigo, a sua visão vai muito mais longe do que aquele que está sentado. Todos podem estar olhando para o mesmo lado, olhando para a mesma direção, mas quanto mais alto você tiver, maior vai ser a sua visão a respeito das coisas. Quanto mais profundo for o seu nível de relacionamento, mais diferente vai ser a sua visão, mais diferente vai ser a sua maneira de viver, de entender as coisas. Porque tem gente que está sentado e está brigando para ver quem vai sentar na cadeira, está brigando para disputar a cadeira. Tem gente que está de pé e está incomodado com aquele que está de pé na frente dele, está pisando no meu pé. Agora aquele que decidiu crescer e subir em cima do telhado, ele não está nem aí para quem está sentado, para quem está pisando no pé, porque ele está olhando para um lugar onde está lá na frente. Ele não está preocupado se tem cadeira para sentar ou se tem alguém para pisar no pé. Ele está preocupado em chegar onde a visão dele está alcançando. Então, queridos, os nossos níveis de relacionamento com Deus, elas vão determinando se eu sou quem está brigando pela cadeira, se eu estou brigando porque está de pé, ou se eu estou interessado em chegar muito mais longe. Aí Jesus olha para os 12 membros da sua igreja e fala para eles: alguns aqui vão viver uma experiência fora do comum. Alguns vão viver uma experiência extraordinária. Infelizmente não são todos, são alguns. Capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou para um lugar à parte, sobre um alto monte. E ali foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, e conversavam com ele, olha só. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, levantarei aqui 3 tendas, uma sua,
outra para Moisés e outra para Elias. E ainda estava falando, uma nuvem luminosa os cobriu, e com a sua sombra, uma voz que saía da nuvem disse: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E ele ouviu. Os discípulos, ouvindo a voz e muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles, tocando-lhes, disse: levantai, e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém, senão somente Jesus. Olha a experiência que esses caras viveram. 6 dias antes, Pedro, Tiago e João faziam parte dos 12 membros da igreja de Jesus que estavam lá no culto de domingo. 6 dias antes, os caras estavam lá no culto da igreja que Jesus era pastor. Eles estavam lá sentados no banco lá. Aí de repente Jesus chama, 6 dias depois, chama esses caras: vamos para o monte comigo. Eles vão. Pedro, Tiago e João. Você sabe o que é extraordinário aqui? Os 3 representam a igreja. Os 3 representam a igreja: Pai, Filho e Espírito Santo. Pedro começa a igreja, ele não recebe a chave de Jesus? Pedro começa a igreja. Tiago morre pela igreja. E João, o papel do Espírito Santo, termina em paz numa ilha, escrevendo o livro do Apocalipse. Aí Jesus traz os 3, fazendo uma referência à igreja. Jesus traz os 3 com ele para o alto do monte. E quando chega no alto daquele monte, de repente, aparece lá Moisés e Elias. Aparece, Jesus é transfigurado, seu rosto muda, sua roupa muda, sua roupa começa a brilhar como a luz. Querido, Pedro, quando olha aquilo, Pedro fica apavorado, Pedro não sabe o que fazer. Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, quer que eu construa uma tenda para o Senhor? Quer que eu construa uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça aqui? Pedro não sabia o que fazer para agradar. Mas alguns dias antes, Jesus diz o que para eles? Alguns do que aqui estão não verão a morte, sem antes verem chegado o reino de Deus com poder. Alguns do que aqui estão vão viver uma experiência tão grandiosa que não vão saber o que fazer. Alguns do que aqui estão vão viver uma experiência tão maravilhosa que vão ficar perdidos sem saber o que fazer. Aí quando Pedro olha e vê a roupa de Jesus brilhando, ele cai com o rosto no chão, ele fica: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer. Imagina você viver uma experiência, querido, aonde Deus te leve a você não saber o que fazer, tamanha glória envolvendo a sua vida. Imagina você viver uma experiência com Deus, ao ponto de Deus envolver você de uma maneira que você não sabe como agradecer, você não sabe como retribuir, você não sabe como dizer obrigado, porque quando ele fala para Jesus: Senhor, eu posso construir uma tenda, o Senhor quer que eu construa uma tenda para o Senhor? O Senhor quer que eu construa uma tenda para Moisés? Quer que eu construa uma tenda para Elias? Você quer que eu construa uma tenda para vocês? Ele está dizendo: fala para mim, como é que eu posso agradecer por me permitir viver essa experiência? Como posso agradecer porque o Senhor está me permitindo viver essa história? Fala para mim o que eu faço para agradecer. Ele cai com o rosto no chão, e Jesus levanta ele e fala: levanta, cara. Essa experiência aqui é um presente para você. Essa experiência aqui é um presente para você. Eu trouxe você aqui para você viver algo sobrenatural na sua vida.
Eu trouxe você aqui para viver algo transformador na sua vida. Querido, imagina você viver uma experiência dessa, ao ponto de você não saber como agradecer a Cristo, ao ponto de você não ter palavras de gratidão para expressar o que Ele deseja fazer na sua vida. Jesus, alguns dias antes, pregando para os seus discípulos, Jesus disse para eles: alguns do que aqui estão vão viver uma experiência transformadora. Alguns dos que aqui estão vão viver uma experiência que vai mudar completamente sua vida, vai mudar completamente a sua história. Alguns dos que aqui estão. Agora, Jesus não disse quais deles iriam viver aquela experiência. Ele disse alguns, mas não disse quais iriam viver aquela experiência. A porta, querido, não está fechada para ninguém. A porta não está fechada para ninguém. Mas é uma decisão de cada um de nós. É uma decisão de cada um de nós viver uma história de amor, uma experiência nova com Cristo. É uma decisão que cada um de nós precisa tomar, de viver uma história grandiosa com Deus. Não deixa passar os dias sem que você viva a sua história. Não deixa passar seus dias sem que você consiga viver o melhor de Deus para a sua vida. Não deixa passar os dias sem que você possa experimentar o melhor que Deus tem para a sua vida. Agora, o melhor que Deus tem, querido, para a sua vida, não vem da boca de ninguém, não é uma palavra que alguém vai dar para você. O melhor de Deus para a sua vida não vem de ninguém, vem de Deus. Não fique esperando viver o melhor de Deus nos outros. Não fique esperando viver o melhor de Deus nos outros. O fulano não fez, eu não faço. Ele não foi, eu não fui. Ele não vai, eu não vou. Ele não orou, eu não orei. Ele não leu, eu não li. Não viva isso. Viva a sua história. Viva a sua história. Porque o fulano pode estar indo para o inferno e você está seguindo ele. Ele pode estar caminhando para a morte, para o pecado, para o inferno, e você está indo atrás dele. O fato de estar na igreja não significa que vai para o céu, não. O fato de estar no altar não significa que vai para o céu, não. Viva a sua história. Viva a sua vida com Deus. Viva a sua experiência, viva o seu com Deus. Não dê desculpa, dê resposta. Não dê desculpa, dê resposta. Porque Deus está esperando, tem algo em particular para viver com cada um de nós. Com cada um de nós. Alguns do que aqui estão não verão a morte, sem verem chegado o reino de Deus com poder, querido. Agora, quem decide quem são esses alguns? Sou eu. Sou eu que decido buscar mais, orar mais, me envolver mais. Sou eu que decido sair da cadeira e subir para cima do telhado. Sou eu quem decido. Sou eu quem tomo essa decisão de buscar a presença de Deus. Sou eu. Sou eu quem decido isso. Ninguém vai decidir isso por mim. Ninguém vai me pegar pela mão e me arrastar como uma criança, não vai. Eu não vou ficar esperando que alguém me diga como é que eu tenho que ser como cristão, não. Eu vou buscar em Deus ser o melhor homem de Deus que eu possa ser. Eu vou buscar em Deus ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor empregado, o melhor patrão, o melhor irmão, o melhor vizinho, o melhor obreiro, o melhor pastor. Eu vou buscar viver uma história com Deus para ser alguém melhor. Eu não vou ficar esperando que alguém ponha o dedo no meu nariz e diga para mim: ei, para de fazer o que você está fazendo. Para de mentir, para de roubar, para de enganar, para de se prostituir, para de beber, para! Eu não vou ficar esperando alguém pôr o dedo no meu nariz e me
corrigir, não, porque eu vou viver a minha história, eu vou viver o meu melhor com Deus. Eu vou viver o meu melhor com Deus. Querido, não espere nos outros, espere em Deus. Não espere nos outros, espere em Deus. Viva aquilo que Deus tem para você. Viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Viva aquilo que Deus tem para a sua casa. Viva aquilo que Deus tem para o seu casamento. Viva o melhor que Deus tem para a sua vida. Viva o melhor que Deus tem para a sua história. Porque alguns do que aqui estão não verão a morte sem antes verem chegado o reino de Deus com poder. Decida ser alguém que vai viver essa história. Decida ser alguém que vai viver essa experiência. Decida ser alguém que vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Decida ser alguém. Não espere que alguém faça por você aquilo que você tem que fazer. Deus tem algo para cada um de nós. Quando Pedro é levado junto com Tiago e com João, quando ele é levado por Jesus, e eles sobem naquele monte, e eles começam a ver a transfiguração, eles não sabem o que fazer. Tamanha é a glória de Deus envolvendo a vida deles. Permita que a glória de Deus envolva a sua vida, querido. Permita que a glória de Deus encha a sua vida, ao ponto de você não saber o que fazer. Porque você só tem uma vida. Você só tem uma vida para viver. Uma vida para viver. Faça dessa experiência, querido, a melhor que você puder. Viva o melhor que Deus tem para você. Experimente o melhor que Deus tem para você. Viva o melhor que Deus tem para você. Porque a porta, querido, não está fechada para ninguém. A porta não está fechada para ninguém. Alguns do que aqui estão não verão a morte sem antes verem chegado o reino de Deus com poder. Eu vou viver a minha história, eu vou ver o reino sendo chegado com poder, eu vou viver a minha história com Deus, eu vou viver o meu melhor com Deus, querido. Porque vai chegar a hora, querido, que vão soar as trombetas e Cristo virá nas nuvens buscar a sua igreja. E não importa se o fulano acredita ou se o Beltrano não acredita, a palavra de Deus diz que Cristo virá buscar a sua igreja. Então Cristo virá buscar a sua igreja. Eu estou aguardando a vinda de Cristo, eu também, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou viver o melhor que Deus tem para mim. Enquanto eu estou aguardando a vida de Cristo, eu vou viver o melhor que Ele tem para mim. Enquanto eu espero, querido, eu vou viver o melhor que Deus tem para mim. Eu vou viver o melhor que Deus tem para a minha vida. Amém? Glória a Deus!